Vamos lá, eu não sei como começou essa gravação aqui, mas estava fazendo os testes com o microfone. Olá pessoal, para quem chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, me chamo Jonathan, bem-vindo ao movimento Oda, onde cuidamos e arquitetamos o masculino moderno, a era dos homens que despertam um novo movimento para curar, né, essa masculinidade ferida há um longo tempo, e estamos trabalhando com a força do Deus Sol. E hoje vamos falar de mitologia Kemet egípcia, né? Vamos usar Ra, né, a figura mitológica do Antigo Egito, como um arquétipo, né, para que nos ajude a transformar a nossa masculinidade ferida mediante a Babilônia, mediante, né, os impactos da vida. Deixa seu like, seu comentário, de onde você me fala, de onde você me assiste, vamos interagir aí, guys. Ao final desse vídeo tem a descrição do vídeo, vou deixar três passos mediante a passagem do céu que você pode usar como exercício, tá? Para essa cura espiritual. E sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Tá chegando bem a minha voz? Eu vou tirar aqui do computador. Peraí. Vou tirar aqui do computador. Alô, som. É isso. Ra, né, é uma figura mitológica egípcia, como havia dito. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações, porque minha memória não é muito boa, não. Viu? Memória não é muito boa. Harakti, né? O corpo de um homem e a cabeça de um falcão, né? Muito cultuado na cidade de Inu, que hoje é uma cidade metropolitana dentro do Egito, mas ainda existe um espaço onde há ali monumentos que trazem ali, né, esse norte do Egito, antigamente, enquanto cultuavam essa entidade, né? Ra, né, ele é o princípio, né, da dinâmica egípcia, né, da mitologia, e ele tem ali entre a passagem do sol, ele tem outros títulos, né? Por exemplo, no amanhecer, né, do sol, ele se chama Kepi, né? Que é esse caravelho, né? Esse significado simbólico do caravelho. Então, quando se amanhece, é quando o momento de Ra, que ele sai da imensidão, da escuridão, do plano espiritual, de Kala de Kalunga, né? Ele sai lá das loucuras dele no plano espiritual e vem iluminar o nosso mundo. Então, é esse divino, né? Saindo dessa gosma, saindo dessa dimensão, entrando para a nossa e se torna esse amanhecer. Ra é o que centraliza no meio-dia, no ponto concreto do sol, onde ele está a pino, onde ele está mais forte. Então é onde se encontramos Ra e é onde temos a maior fonte de força, né, do sol. Então não é à toa que é onde, né, não podemos molhar nossas plantas, senão elas se queimam, né, elas evaporam. Temos que andar mais na sombra, usar protetor solar. E Atum, que não é o atum de sardinha, mas Atum é o nome dele, quando ele acessa, né, esse pôr do sol, e nesse pôr do sol ele acessa, né, esse plano espiritual, ele começa a adentrar ali, né, por plano espiritual, iluminando aqueles que estão no outro mundo. Então Crep é essa divindade relacionada a esse escaravelho, né, e Atum é um dos deuses como forma humana que porta a coroa, né, o alto e baixo do Egito sobre a cabeça. Então dizem que Atum é um faraó, né, que foi escolhido a dedo por Ra para trazer a dinastia, trazer o conceito de divindade para os homens. Ali na quinta dinastia do Egito foi onde começou a vir outra ascensão de mitologia, né, egípcia, e esquecendo, né, essa dinâmica de Harakti, e, né, ia passando mais para essa dinâmica de Atum, Horus e afins, né? O Sol como testemunho da verdade, o Sol é a força vital em movimento. Então, há tempos, né? Há tempos. No terceiro vídeo que eu tô fazendo, mas vocês vão pegar muito nessa minha tecla, né? Que eu vou estar trabalhando muito com a força do sol, porque ela é a representatividade masculina que temos, né? E vou estar trazendo arquétipos que irão nos ajudar a nos conectar com essa ancestralidade masculina e nos curarmos, né? Então, ele, nessa primeira introdução, ele é que coordena e garante a ordem universal do nosso universo. E constantemente, quando eu digo Ra, quando eu digo Sol, pare, tire isso da sua cabeça, que eu estou falando de fora, está dentro de você. Né? A força vital está dentro de você, há um Sol dentro de você.
Então, essa entidade, esse divino, ele nos ensina a ter e garantir a ordem divina dentro do seu ser, dentro de você, tá? Então, quando você amanhece, quando você está apine, quando você adormece, são estágios que esse sol, esse ser dentro de você, né, pede medidas cautelosas, atenções, né, que eu vou estar trazendo aí mediante o nosso vídeo. Então, deixa o like se você está gostando, deixa os comentários e compartilha com alguém que se interesse nesse assunto, certo? Bem, Ra ele tem uma jornada diária, né, pelo céu e pelo submundo, onde ele luta constantemente para renovar o equilíbrio. Se eu não me engano, Ra, ele, dentro da mitologia Kemet egípcia, ele luta contra Python, que é uma cobra que quer destruir o mundo e afins, né? Mas olhando para a cura do nosso sagrado masculino, eu vejo esse caos, né? E esse equilíbrio que temos constantemente dentro de nós. Então, Ra nos lembra que temos que ter essa jornada, né, do despertar, né, do acordar e despertar constantemente, identificar no decorrer do nosso dia sentimentos positivos e negativos e como trabalhamos com ele, como desenvolvemos eles e como renovamos mediante o nosso destino, mediante a nossa devoção, mediante a nossa missão de vida. Então, essa renovação para esse equilíbrio, esse sol que nasce, esse sol que morre. Então, é muito importante, né, você se conectar em cerimônias para esse amanhecer e para esse pôr do sol, pelo menos, ao acordar, olhar para o sol. E a gente acorda já no ritmo de desligar um pouco o despertador e colocar soneca. Ou tipo, que saco, que droga, porque eu tenho que trabalhar no emprego ou numa dinâmica na qual eu não gosto, mas eu uso para poder sobreviver em minha Babilônia. Eu não tenho o privilégio de poder estar fazendo trabalho com aquilo que eu gosto ainda, porque ainda eu não me libertei, ainda estou dentro da caverna, ainda tenho medo, né, de sair da caverna, ainda obedeço símbolos na qual refletem mediante a parede. Então, esse amanhecer, quando você acorda, a primeira coisa que você tem que olhar é o sol. E não o sol diretamente que nasce, né? Joe, na minha casa aqui não tem como ver o sol. Não, o sol está dentro de você. Olhar para dentro de você, né? E é muito interessante porque o amanhecer é logo a bagagem que temos do plano espiritual, né? Das outras dimensões. Então, sonhos, né? O que nos conectamos. Então, anotar, meditar, entender, parar para pensar. Pelo menos 10 minutos ali para você, por você. Não já correr, pegar, se movimentar, fazer, correr. Eu sei o quanto é difícil isso, né? Eu tenho trabalhado muito em mim também para me propor essa autodisciplina. Mas, cara, se você quer mudança, você tem que sair do conforto e tem que ir para o desconforto. Evoluir é desconfortável, expandir é desconfortável. Isso, é uma luta constante para nos renovar e buscar o equilíbrio. Então, como você vem usando a sua cerimônia, como que você vem, né, se cultuado mediante esse acordar, mediante esse dormir, né, esse amanhecer e esse pôr do sol. Né? Então, eu trago aqui fortalecimento do elo humano com o elo divino que há dentro de você em uma figura, né, arquética, né, de Ra-Akti, o deus do sol, a atividade do sol, o dono da ordem cósmica, aquele que garante a ordem cósmica. E o quanto você pode, através desse vídeo, encontrar essa ordem cósmica dentro de você e se reorganizar, tá bom? Vou ficando por aqui, vendo aqui na descrição, tá? Vou estar trazendo aqui um passo a passo. Se fazer sentido para você, coloca ali num papelzinho assim e se dedica pelo menos ali 7 dias, mano. 7 dias da sua semana ali, você fazendo esse exercício, se faz sentido essa divindade. Se não, pô, me acompanha aí porque eu vou estar trazendo mais divindades, mais conceitos, mais dinâmicas para que você possa, né, se usufruir e curar o seu sagrado feminino, porque aqui o nosso movimento é esse, sermos arquitetos de nós mesmos, sermos arquitetos desse masculino moderno e não um masculino que é dado mediante a matéria, que é dado mediante a uma corrida dos ratos, mediante a boiada, né? Mediante essa corrida de gato. Não, um masculino que é dado, que vem muito lá atrás, é um resgate, né? Não é aquele que tem o melhor shape, que tem a melhor conta bancária, que tem
milhares de coisas materiais que nos mostram e nos afirmam que isso faz a gente ser alguma coisa, você já é alguma coisa. Você estando aqui ouvindo, querendo de alguma maneira captar a mensagem que eu estou expandindo para o mundo, para vocês que estão aqui me assistindo, já te torna alguma coisa. Você está mudando, você está mudando, você está saltando. E águias precisam de empurrão, entende? Então, desconstrua, né, aquilo que te disseram que você é um dia. Você tem total controle de ser aquilo que você é. Basta você primeiro entender aquilo que você quer ser. E essas ferramentas, com a divindade Sol, né, é onde encontraremos, né, a força para nos fortalecermos mediante esse movimento e trazermos, né, a salvação dessa masculinidade, certo? Me chamo Jonathan Lima, aqui é o Espaço Oda, e se ficou até aqui, muito obrigado. Paz profunda, seres amados. Ah, antes que eu me esqueça, eu sou oraculista, tá? E eu sou oraculista e eu perguntei pro tarô hoje cedo se eu poderia jogar um conselho da energia de Ra, né? Hakt. E eu vou estar trazendo aqui isso nesse momento. Tarô, o que o sagrado masculino precisa ouvir nesse momento, mediante a mensagem de Ra, Deus Sol. As de. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. As de espadas, tá? Esse aqui é o tarô que eu tenho, é de Waite. As espadas é um naipe menor, energia do ar. As espadas, elas trazem nossas consciências, o fio e a lâmina de nossa consciência, de nosso mental, de nosso ori. Um valete, dentro de uma hierarquia social, mitológica não, perdão, medieval, é aquele que está sendo amadurecendo para se tornar rei, aquele que está no estágio de amadurecimento para se tornar um rei. Então aqui é uma mensagem para as pessoas que já estão amadurecendo a atenção de querer mudar a sua conduta, aquelas pessoas que estão cansadas, né, de estar ainda presos a dinâmicas que você sabe que está fazendo mal, dinâmicas que assim que você executa te preenche com vazio, que não te levam a nada, pessoas que querem cortar, né, e de alguma maneira já estão atentas para que de que formas elas podem estar impedindo isso. Então o conselho que tem aqui é que você tem que ir contra a maré, tem que ir contra aquilo que te dizem que é verdade, né? É difícil isso, não acreditar naquilo que te dizem, né? Não acreditar naquilo que te fala, aquilo que está visível na sua vida, visível nesse campo 3D. Isso é muito difícil, né? Mas só assim para você reconhecer a verdade absoluta na qual te guarda. E você vai conseguir ter a atenção necessária para aquilo que você está sendo, para que você é apaixonado, para aquilo que você entrega, para aquilo que você deseja, tá? Não é ilusão, tá? Você, quando acredita no que os outros falam, tudo aquilo que você sente, que você ama, que você quer colocar para o mundo, você dá força e acreditando ainda que é ilusão. E aquilo que é de fato seu, né, que precisa ser expansivo para o mundo, que é de cura para o mundo, que precisa ser integrado, cada vez mais está distanciando de você, porque você dá voz ao mundo. E é muito engraçado porque você está disposto a lutar, né, contra isso, né, mas do quanto você está disposto a resgatar o que você já perdeu, as cordas que você já deu, né? É como uma âncora que você jogou ao mar, né? Aleatoriamente há muito tempo e foi só dando corda. Agora é o momento de você parar esse navio e recolher novamente esse navio, tá bom? Espero que essa mensagem tenha chegado para quem tenha chegado. Você tiver muitas ideias, muitas dinâmicas assim expansivas mediante essas loucuras, né, que acessamos aqui desse despertar, guarda para você mesmo, guarda para quem entende, só quem está na mesma linha de raciocínio, porque para a grande maioria das pessoas, como Matrix nos mostra, existem os agentes Smiths, e os agentes Smiths eles vão dizer que você está ficando louco, que você está que é isso aqui, você tá ficando biruta, né? Que eles são pessoas que são feitas para a caverna existir.
para a caverna ainda continuar alimentando e manipulando a sociedade. Né? Então tem pessoas que escolheram defender essa Matrix, escolheram defender essa ilusão. Então, você não dê força para essas pessoas, mas também não mostre para elas que você está desperto, você tem que ser mais inteligente que ela. Mostre ainda, né, se não é o momento de você sair ainda de onde você está, mas mostre ali que você é como elas, mas de fato você está se potencializando para dar um grande salto. É como se eu já olhei, né, o vale, né, que na qual preciso saltar, eu já olhei, ele olhou de volta para mim, estou tendo esse processo, e aí agora eu retorno para poder tomar o impulso para dar o salto mais profundo, seres amados.